Amém, irmãos, glória a Deus. Eu creio que, estava até conversando com uma irmã, a gente estava subindo, que existem coisas que Deus até permite que você passe por enfermidades, mas a vontade de Deus é que você tenha saúde, amém? Então você tem que se levantar em fé. Deus te criou, Deus levou toda a maldição na cruz do Calvário, amém? Então Deus levou a maldição da enfermidade para te dar saúde, Deus levou a morte para te dar a vida eterna, amém? E Deus levou toda a pobreza, toda a miséria para te dar prosperidade e abundância, amém? Quantos creem nisso, diga glória a Deus, amém? Ainda por um instante, vamos orar. Senhor, nessa noite nós colocamos diante do Senhor, Deus, essa palavra, esse momento. Senhor, nós cremos que nós estamos aqui no Teu nome, Senhor, e que obras maiores o Senhor vai fazer nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai liberar milagres, que o Senhor vai liberar o Teu poder, que o Senhor vai liberar a Tua palavra, com graça, com vida, e as pessoas vão receber do Senhor, elas serão impactadas, elas serão cheias da Tua palavra, cheias da Tua presença, Pai. Eu peço agora, Espírito Santo, que todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, saia deste lugar, nós ordenamos, espírito de incredulidade, saia deste lugar, espírito de medo, espírito de religiosidade, saia deste lugar, espírito de enfermidade, de dor, saia deste lugar. Nós declaramos o Teu Espírito Santo, porque onde o Teu Espírito está, há liberdade, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que se chama 3 princípios para um ano extraordinário. Quem quer viver um ano extraordinário, amém? Eu creio, esses 3 princípios são 3 chaves. Gesivaldo é abençoado, hein? Aleluia. Eu nem transpirar, eu transpiro, mas hoje eu estou transpirando. Eu creio que essas chaves vão liberar coisas grandes na nossa vida, amém? Então abra o seu coração, creia nessa palavra, coloca a mão no seu coração, fala assim comigo, fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu creio que a Tua palavra é real, é poderosa na minha vida, e eu abro o meu coração para receber a Tua palavra, e eu creio que nessa noite eu vou sair cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito Santo, cheio de fé, em nome de Jesus, e eu vou viver o extraordinário nesse novo ano, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não importa como foi o seu ano até, o que você passou esse ano, nós estamos concluindo um ano, e talvez, eu falo aqui diante da igreja, esse ano eu passei por grandes lutas, mas foi o melhor ano da minha vida. Aliás, a cada ano no Senhor tem sido melhor, né? Amém, irmãos? É isso que o Senhor, essa é a promessa de Deus, que a cada dia nós vamos viver dias mais gloriosos na presença dEle. Mas para nós vivermos um ano extraordinário, não é apenas mudar de dezembro para janeiro, ou de 2021 para 2022, uma mudança de data, uma mudança de ano no calendário, não vai mudar a sua vida. Precisa mudar aquilo que você crê, aquilo que está no seu coração, né? Porque tudo que Deus faz é pela fé. Lá em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então Deus, Ele espera que você creia nessa noite. Hoje nós estávamos conversando num grupo da célula, e nós estávamos falando sobre a questão de coach. Os coach, eles são bênção, mas muito coach, ele ensina aquilo que você pode fazer, mas o evangelho não é aquilo que nós fazemos, é o que Cristo fez, amém? Ainda que você fazer é importante, mas não faça para depender, não creia que é o seu braço que vai te prosperar, porque o seu braço é fraco. Eu prefiro as mãos poderosas do Senhor, amém? Não creia que é a sua mão que vai te prosperar,
porque a sua mão é fraca, mas a mão direita do Senhor, Ele fala que Ele sustenta os céus, as estrelas, a lua, o sol na palma da mão. Qual mão é mais poderosa? As mãos do Senhor, amém? Então dependa das mãos do Senhor. E nessa noite eu quero falar de 3 princípios, diga assim comigo, 3 princípios. Mais fé, 3 princípios para viver um ano extraordinário. Amém? Hoje vocês vão ter que dar mais amém, dar glória a Deus, que está faltando um pouco de irmãos, então você tem que me ajudar. Amém? Você vai ter que fazer por você e pelo seu irmão que não veio. Então a primeira coisa, primeiro princípio, honre ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Você quer ser abençoado? Amém? Primeira coisa, honre ao Senhor. Coloque o Senhor como em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Lá em 1 Samuel 2,30, parte B, 1 Samuel 2,30, olha o que diz. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então olha, o Senhor está falando, aquele que me honrar, eu também vou honrar a Ele. E como que nós honramos ao Senhor? Irmãos, o Senhor, Ele não aceita ser segundo. Por que o Senhor tem problema com a idolatria? Porque a idolatria põe Deus em segundo, põe às vezes uma imagem em primeiro lugar. Mas a idolatria pode ser várias coisas na nossa vida, não é só uma imagem de escultura, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma empresa, pode ser até um filho. Nossos filhos são quase tudo na nossa vida, porque tudo é o Senhor, amém? Nosso casamento, a minha esposa, eu amo ela demais, eu sou capaz de dar a vida por ela, de verdade, mas acima dela eu amo mais o meu Senhor, amém? Acima dela, acima de mim, eu sei que ela ama mais ao Senhor também, amém? O Senhor precisa ser primeiro na sua vida. Olha o que diz lá em Provérbios também, capítulo 3, verso 9 ao 10, lá diz assim, honra ao Senhor, Provérbios 3, 9, Alexandre, Provérbios 3, 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha, a consequência vem agora, verso 10, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos querem ter os celeiros fartos, amém? E os lagares, né, transbordando de vinho. Para nós recebermos isso, nós temos que aplicar o verso 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é a primícia? É o primeiro, amém? Fala assim, primícias é o primeiro, e nós vamos ter o culto das primícias. Irmãos, há 14 anos nós fazemos isso. Aí quando você fala isso, de dar a primeira oferta, de dar o melhor para o Senhor, tem irmãos que pensam assim, ó lá, o pastor quer a minha oferta no final do ano. Eu posso te falar uma coisa, eu e o pastor Juliano, nós não recebemos aqui salário da obra, né, Juliano? Nós investimos. Então eu posso falar de boa com você, que eu não recebo, porque nós não somos em tempo integral. Se a gente vier a trabalhar em tempo integral aqui na igreja, nós vamos receber um salário, como o pastor Fabiano. Mas eu posso falar, isso é um princípio. Se você não entender esse princípio, você não vai prosperar, irmão. Porque Deus estabelece os princípios, e esses princípios do primeiro está lá desde o Éden. Quando Deus cria o homem, Ele fala o que para o homem? Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas com exceção da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comerdes, certamente morrereis. Então Deus, Ele poderia ter nos criado e ter escondido essa árvore, não é verdade? Mas Deus nos dá a liberdade de escolha. Deus colocou a árvore lá porque o homem poderia escolher, eu vou agradar a Deus, eu vou obedecer a Ele, ou eu vou comer da árvore. Infelizmente, Adão escolheu comer da árvore, mas o princípio ali mostra o primeiro, tem coisas que é de Deus, amém? O dízimo é de Deus, irmãos, a décima, mas o que é o dízimo? O dízimo é o primeiro. Não adianta você falar, vamos imaginar que você ganha R$1.000, né? Aqui todo mundo ganha mais que R$1.000, aleluia, glória a Deus. Vamos imaginar que você ganha R$1.000, o seu dízimo é quanto? R$100, certo? Mas é quais R$100?
o primeiro. Se você pagar todas as suas contas e dar os R$100 que sobrar, não é mais dízimo. Não é bênção nem você dá. Se dá, então separa o primeiro. É do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando eu separo o primeiro, eu estou falando, a minha provisão vem do Senhor, é Ele que vai abrir as janelas dos céus. Mas quando você fala, não, eu vou pagar tudo, se sobrar, aí eu vou dar para o Senhor, não é mais o primeiro. Então entenda algo, Deus estabeleceu esse princípio para nós sermos abençoados. E às vezes nós queremos os frutos, mas para nós recebermos os frutos, nós temos que entender a raiz. E Deus quer que eu e você colocamos Ele em primeiro lugar. Irmãos, eu falo isso, e eu e minha esposa, desde que nós nos convertemos, nós sempre passamos, a virada aqui no culto, na igreja. Eu já tive a oportunidade para passar em muitos lugares, mas eu nunca negociei isso. Por quê? Porque estar aqui de joelho também é dar as primícias. Primícia não é só dinheiro. Primícia é o que você fala ao acordar. Com quem que você fala? Pastor Márcio, Alves pregou uma palavra muito poderosa, que ele falou que ao acordar, com quem você fala primeiro é a sua primícia. Então, é benção falar com a esposa, mas você deveria falar primeiro com Jesus, amém? Falar, Senhor, obrigado. Eu hoje, toda vez que eu acordo, antigamente eu acordava antes dessa palavra, e eu ia já pegava o celular, agora eu falo, nossa, Jesus, obrigado, bom dia, sabe, às vezes você pega primeiro o celular, você não está dando primeiro para o Senhor, coloca Ele como primeiro na sua vida, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, amém? Sabe, a consequência de dar o primeiro para o Senhor é que você vai transbordar, sabe, irmãos, olha o que diz, lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos creem que essa promessa é para você, amém? Fala assim, eu vou comer o melhor dessa terra. Fala com fé, eu vou comer o melhor dessa terra, amém? Sabe, nós temos que crer nessa palavra, mas a promessa, ela está relacionada com uma atitude de querer primeiro. Então o que é querer? É abandonar o medo de prosperar. Irmãos, quando eu converti, eu te falo, eu estava totalmente quebrado e falido, e hoje Deus tem me prosperado, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, mas irmãos, desde que eu me converti, eu liderava jovens, eu lembro, eu já testemunhei isso muitas vezes, para os jovens aí também, que fazem isso, né Vinícius? Que às vezes eu ia para a célula, minha célula era lá na Michele, o Juliano lembra, eu morava do lado de cá, aqui perto do Campeão, e eu não tinha o dinheiro para ir para a célula, ou para comprar o lanche, e eu não tinha o dinheiro para pagar ou mototáxi ou lanche, naquela época era mais ou menos o mesmo valor, hoje eu acho que não dá para comprar o lanche, mas aí eu lembro que eu ia de a pé e comprava o lanche, investia no Senhor, irmãos, entrega no Senhor, investe nos seus irmãos, investe na sua vida, que Deus vai te prosperar, amém? Glória a Deus, Deus Ângela, você está aí, irmã? Eu ia mandar até um áudio para você, quebrando o gelo. Deixa eu explicar agora, que ela falou que estava cansada, a Paola, que não ia vir no culto, aí eu ia mandar um áudio para ela, e eles vieram, ela e a Neilton, aleluia, glória a Deus. Mas eu não mandei o áudio, foi o Espírito Santo, amém? Mas então, coloca o Senhor em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, amém? Você crê nisso? Se você buscar o reino, todas as coisas serão acrescentadas. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele fala mais no Novo Testamento de dinheiro do que de fé. Por quê? Porque o dinheiro fala muito sobre o nosso coração. Eu estava ouvindo o Ricardo Martins, o Ricardo Martins, ele é quem conhece o Ricardo Martins, que é corretor de imóveis, aqui alguns irmãos conhecem, Ele é um cara milionário hoje, ele converteu na videira, e quando ele converteu, ele não tinha nada assim financeiramente, e aí, ele começou a prosperar, ele estava com o casamento destruído, e ele começou a participar da célula, e Deus restaurar o casamento, e hoje ele tem muitas imobiliárias, e ele dá treinamento, e ele fala a palavra de Deus nos treinamentos, ele leva a palavra nos treinamentos, e ele leva o que nós fazemos com as células para a empresa.
Mas aí ele estava falando que tanto aquele que tem muito dinheiro é escravo, quanto aquele que tem pouco dinheiro. Porque aquele que tem muito, às vezes ele perde o sono porque ele tem muito. E ele nem sabe, meu Deus, eu não posso perder. É escravo. Mas se nós também, irmãos, a promessa de Deus, não é que eu e você vamos ser ricos, mas a promessa de Deus é que não vai faltar nada para você, amém? Essa é a promessa, mas isso só acontece quando nós confiamos no Senhor. Porque é muito ruim, eu já passei por isso, acordar na madrugada e começar a lembrar dos boletos e das contas negativas, e perder o sono. Já passei várias vezes por isso. Mas hoje, quando eu acordo na madrugada e lembro dos boletos, eu leio João 19:30, projeta para nós, lá está escrito, tetelestai, está consumado, está pago, aleluia. Eu falo para Satanás, está pago, e volta a dormir. Fala assim comigo, está pago, aleluia. Fala assim, as contas de 2022 e 2021 também já estão pagas, aleluia. Você crê nisso? Crê, dá glória a Deus, amém? Mas irmãos, nós só vamos viver essa promessa se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, amém? Então, o que é colocar o Senhor em primeiro lugar? Não deixa as coisas do mundo te governar, não deixa o dinheiro, não deixa os negócios dessa vida, nada te governar, que seja o Senhor que governa a sua vida, amém? E para Ele governar a sua vida, você tem que ter o coração livre, para abençoar, para ofertar, para ajudar, né? A gente vê no Natal, estava vendo um vídeo do pastor Alexandotto, que ele estava falando, que o Natal deveria ser todos os dias, porque no Natal as pessoas querem tanto da cesta básica, ajudar, né? Ajudar os pobres, ajudar o próximo, ajudar o necessitado, mas infelizmente, muitos só fazem isso no Natal, mas deveria ser todos os dias, porque quando você faz isso, a Bíblia diz que aquele que dá de beber, a sua sede será saciada, amém? Lá em Provérbios 11:23, diz que a alma que é generosa, ela vai prosperar, aquele que é generoso, ele vai prosperar, amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? Então, eu quero deixar essa palavra hoje para você, que você possa depender do Senhor. Nós vamos ter uma oportunidade no dia 31, e eu fiz questão de colocar esse princípio como primeiro, porque entregar as primícias é entregar todos os dias o primeiro para o Senhor, é a primeira oferta, é o primeiro momento, é a minha primeira oração, sabe, é tudo que eu tenho, entregar nas mãos do Senhor, amém? Quantos podem dizer amém? A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. E eu quero só passar um vídeo, e aí nós vamos entrar para o segundo e para o terceiro princípio. Mas antes de passar o vídeo, não sei se o vídeo está pronto, eu quero ler um texto com você, lá em Gênesis 22, do 1 ao 18, amém? Esqueci desse texto, coloquei aqui por último. Olha o que diz isso, diz aqui, depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Pode ir passando bem rápido para mim. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos, esperai aqui, presta atenção nisso, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a fé de Abraão. Deus pede o filho para Abraão, e era o primeiro. Irmãos, imagina, Abraão estava esperando essa promessa há mais de 20 anos, aí Deus dá Isaque, Deus dá o filho da promessa, que seria a descendência abençoada, que se multiplicaria como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Aí Deus fala, Abraão, você está feliz com Isaque, né? Mas pega ele agora, e você vai sacrificar ele para mim, você vai levar ele no altar. Olha que teste, imagina se fosse você, irmão aí, né, irmão que é pai, a gente que é pai, quem é pai e mãe aqui, amém? Já pensou? Que teste. Mas olha o que acontece, Abraão ele fala, nós vamos lá
adorar a Deus e voltaremos. Ele não fala, eu vou voltar sozinho, ele fala, voltaremos. Por quê? Porque Abraão sabia que mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, que a promessa era através daquele filho. Mas continuando o texto, tomou Abraão a lenha em holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Vou avançando. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, vou devagar senão vou atrapalhar os... Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, nesse momento o que Abraão pensou? Mas olha o que respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Sabe, quero abrir um parênteses aqui. Toda vez que você entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele, você está fazendo como Abraão, dizendo, Deus proverá. Deus proverá. Eu vou só confiar em Deus, ele vai prover todas as coisas na minha vida. Amém? E Deus te chamou para você viver nesse descanso. Presta atenção, irmãos. Deus não criou você para viver ansioso e preocupado. Deus te criou para viver no descanso. Sabe, eu vivi muitos anos da minha vida preocupado, ansioso, preocupado com as contas, mas enquanto eu me preocupava muito, não havia favor. Quando eu passei a descansar e confiar no Senhor, o Senhor passou a prover. Continuando, pode ir. A Bíblia diz, chegar ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Continuando, verso 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que teme a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Abraão, depois você pode ir lá para o verso 18, 17, 18, olha o que Deus fala, verso 16, pode voltar para o 16, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negastes o teu único filho, olha a bênção que Abraão recebeu, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deixa eu só te falar um princípio desse texto. Abraão, ele foi testado, e através disso, a Bíblia diz que nós, até mesmo nós, a Bíblia diz lá em Gálatas, que nós somos descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a mesma promessa, mas porque ele entregou, porque ele confiou no Senhor. Então, que eu e você, nesse novo ano, se nós queremos viver o extraordinário, que você possa entregar tudo nas mãos do Senhor, amém? Amém? Quantos pode dizer amém? E eu não estou falando, irmãos, de dinheiro somente, dinheiro também, ofertar, dizimar, eu creio, irmãos, desde que eu me converti, Marcelo, ele me conhece, né, desde a época, eles eram da célula dos jovens, lá inclusive, né, ele, nas campanhas das muralhas de Jericó, né, ele, mistérios, né, que Deus abençoou muito, mas, irmãos, desde aquela época, eu decidi confiar no Senhor, e Deus tem me abençoado, e Deus quer te abençoar. Eu quero só passar um vídeo, e nós vamos para o segundo e terceiro princípio, que são poderosos, amém? Glória a Deus. Presta atenção nesse vídeo. Dois traz uma oferta ao Senhor, do fruto da terra, outro das primícias do seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Adão tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias do seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias do seu rebanho. Diz simplesmente, passado o tempo, Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para fazer uma oferta. Era uma oferta dos tempos de Caim.
Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras filhas de seu irmão. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras filhas. Dar a Deus as primícias requer fé. Amém. Quando nasce no primeiro momento de memória, não é possível saber quando vai esconder. Amém. Mas Abel deu a primeira criança por fé. Amém. Quando Caim primeiro se certificou que teria o suficiente para se ofertar. Muitos de nós davam a Deus a mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas ofensas. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da pedra de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam ter nenhum dos esforços da guerra. Tudo aquilo era dele, ao Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada da terra prometida. Era a Canaã. Deus entende sua bênção em Israel porque o homem tomou os esforços da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaac. Quando Deus pediu Isaac, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaac ainda era muito pequeno. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaac. Fé que Deus honrou e abençoou. Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento da salvação. Aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Irmãos, eu quero chamar os líderes, os discipuladores que estão aí. Cadê os irmãos que estão com as ofertas? Eu quero, dia 31, nós vamos ter a oferta das primícias. Dá um envelope para mim aqui. E eu queria, eu não sei se tem, não veio com a sugestão, eu acho que vai vir num outro cartão. Tem a sugestão de oferta que você pode dar. Mas você pode dar qualquer valor, mas eu achei joia, porque está lá. Você pode dar R$120, que seria R$10 por mês. Você pode dar qualquer valor, né? Mas tinha lá 360, que é tipo 365, né? Um para cada dia. 2022, eu e minha esposa, no início do mês, nós estávamos orando pelas primícias. E Deus colocou o mesmo valor que colocou no meu coração, colocou no coração dela. Então ora junto com o seu esposo, com a sua esposa, se você é casado. Fala, Deus, me mostra, fala conosco, confirma o valor. E traga uma oferta ao Senhor no dia 31. Porque essa oferta vai liberar coisas grandes na sua vida no próximo ano. Amém? Não importa o valor, né? Não importa. Amanhã também vai ter uns cartões, nós vamos entregar no culto da virada, que você vai colocar os seus alvos, né? Vai ser poderoso. Então eu gostaria que toda a igreja, você pegasse seu envelope. Até para minha filha tem um dinheiro que ela ganhou, né? E aí eu falei, hoje ela pediu a oferta para ofertar. Papai, me dá o dinheiro da oferta. É fácil ofertar com o dinheiro do papai, né? Aí eu falei para ela, você vai separar um valor do dinheiro que você ganhou, porque você vai dar e Deus vai abençoar o seu ano. Deus vai multiplicar na sua vida. Eu gostaria que toda a igreja pegasse esse envelope, amém? Pode ir passando para os irmãos, leva para casa pelo menos para você orar, mesmo que você não for trazer, pelo menos para você orar, para você crer nessa palavra nessa noite, amém? Creia, não importa o valor. Pastor, R$2 é muito dinheiro. O Alexandre está aí, né? O Alexandre tem um testemunho de uma vez que ele deu uma oferta na célula de R$2, R$1. Olha, eu estou aumentando, estou dobrando a oferta dele. Irmãos, ele tinha R$1. R$1 é muito dinheiro ou é pouco? É muito pouco, irmãos. Fala comigo, é pouco ou muito? A grande maioria acha pouco, né? Mas depende. No caso dele era muito, porque ele tinha esse dinheiro para comprar o pão para os filhos do outro dia no café da manhã. Aí é muito, não é? Naquela época R$1 dava para comprar pão, né? Comprar uns 2, 3 pão, né? Então assim, mas ele deu para o Senhor, ele tinha uma conta, eu não sei se é exatamente assim, depois
mas ele tinha uma conta de um patrão que estava para receber e não recebia. No outro dia ele recebeu a ligação, não foi? Do patrão dele, ele recebeu a conta. Por quê? Porque ele confiou no Senhor, amém? E pôde comprar o presunto, né? O queijo, não sei o que vocês comem no café da manhã, mas guarda a oferta, leva o seu envelope para casa, amém? Glória a Deus. Nós falamos só do primeiro princípio. Todo mundo pegou o envelope? Quem não pegou pode pegar aqui no final, amém? Nós vamos ter um momento muito poderoso aí, nós vamos orar por você. Segundo princípio, amém? Pode se assentar agora, os irmãos se entregaram tudo. Segundo princípio, tenha uma expectativa de fé e não natural. Diga assim: eu vou ter, fala com fé, eu vou ter uma expectativa de fé e não natural. Olha o que diz lá em Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. Olha o que Jesus encontra dois cegos, e olha o que diz: partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Continuando: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, o que Jesus... E abriram-se os olhos então, e eles viram, né? Interessante, porque Jesus fala para esses dois cegos: faça conforme a vossa fé. O que Jesus estava falando? Faça conforme a vossa expectativa. Irmãos, nós temos que ter uma expectativa grande nesse novo ano, amém? Nós estamos falando que esse vai ser o ano da aceleração do Senhor, e o pastor Aloysio, eu já ouvi essa palavra várias vezes, o pastor Fabiano também vai liberar ela no dia da virada para nós, mas ele estava falando que aquele que tem que pagar a casa por 30 anos, a nossa está nos 30, né? Vai pagar rápido, vai acabar. Aquele que está pagando o financiamento, Deus vai acelerar, Deus vai fazer um mover. Quantos querem isso na sua vida, amém? Mas você tem que esperar isso. Eu já vou esperar que a minha casa seja quitada ano que vem. Se alguém quiser quitar, eu te falo o valor, viu, irmãos, que eu nem sei, mas nós somos lá, amém? Mas você tem que crer, sabe, você tem que andar cheio de expectativas. Homens e mulheres de Deus são homens e mulheres cheios de fé, de expectativas, homens e mulheres que não andam no natural. Lá em 2 Coríntios 5,7 diz: visto que não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Talvez você está vendo tudo no natural difícil, mas aqueles que são da fé, eles falam: eu não olho o natural, eu creio naquilo que o Senhor falou, Ele vai fazer na minha vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Sabe, irmãos, não combina com crente que fala: ah, pois é, pastor, será? Você fala: será já é dúvida, será não é fé. Você tem que se posicionar, falar: Senhor, eu creio, Senhor, essa palavra é para mim. Quantos creem que essa palavra é para você hoje? Essa palavra é para a sua vida, sabe, essa é a lei da expectativa. Nós vamos conseguir, nós vamos ver aquilo que nós esperamos, nós vamos ouvir aquilo que nós esperamos, e nós somente vamos realizar aquilo que nós cremos que nós vamos realizar. Sabe, creia que esse ano vai ser um ano da aceleração, que você vai viver coisas extraordinárias. Deus tem sonhos para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Creia, receba essa palavra, creia. Sabe, olha, interessante, eu estava lendo um livro, e esse livro o cara falou algo interessante, que às vezes nós temos mais fé na desgraça, na maldição, do que na bênção. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Às vezes um macumbeiro chega em você e fala assim: você vai morrer essa semana. Aí o cara fica apavorado: meu Deus do céu, o cara falou que eu vou morrer. E fica com fé nessas coisas. Mas se eu falar que esse ano você vai prosperar, essa semana Deus vai te abençoar, essa semana Deus vai abrir as portas. Às vezes homens de Deus liberam palavras e nós não cremos. Nós cremos mais no macumbeiro, nós cremos mais no diabo, nós cremos mais na circunstância. Mas a partir de hoje nós vamos começar a crer naquilo que o Senhor está dizendo. Amém? Irmãos, quando eu me converti, eu era usuário de droga, eu era um alcoólatra, eu não tinha saída mais para a minha vida. Deus mudou a minha vida,
Deus me resgatou, Deus me curou, e hoje eu estou aqui ministrando para os irmãos. Nunca imaginaria algo como isso, mas uma coisa eu te falo, desde que eu me converti, eu falei: Deus tem coisas grandes para a minha vida, eu vou viver tudo que Deus tem, eu vou viver aquilo que Deus tem, né? O pastor Juliano, eu gosto dele, porque o pastor Juliano, ele é cheio de fé, ele e a esposa dele, né? E nós temos que ser assim, homens cheios de fé. Por quê? Porque a fé, ela é contagiante. Mas também a incredulidade também é, né, Fernando? A incredulidade, quando a pessoa é incrédula, também é contagiante. Quando você ouve uma pessoa cheia de incredulidade, cheia de murmuração, você não sai meio pesado? O povo fala: nossa, fiquei até pesado com essa pessoa. Não, maior é o que está em nós, amém? Mas tem pessoas que pesam o ambiente. Por quê? Porque elas estão cheias de murmuração. Mas fé, por outro lado, aquele que é cheio de fé, ele chega na célula, ele chega no culto, ele chega no trabalho dele, e o ambiente é mudado. Lá em Números 13, quando Moisés envia os 12 espias, a Bíblia diz que eles foram, e 40 dias espiaram a terra, e os 12 espias voltaram. 10 deles tiveram um relatório negativo, falaram: a terra de fato é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes, e nós somos como gafanhotos, eles vão nos destruir, nós estamos mortos, nós estamos destruídos. Mas por outro lado, Josué e Caleb se levantaram em fé e disseram: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor é conosco. Caleb fala: como pão nós vamos devorar esse gigante, esses problemas já são como pão. Presta atenção, quero te falar algo. Seus problemas, você pode dizer para eles que eles são gigantes, ou que eles são pão. Qual que é a diferença? O gigante você fica com medo, mas o pão você come, e você se torna mais forte ainda, amém? Quando você encara os seus problemas, porque as lutas, elas não vão acabar até Jesus voltar, amém? Mas nós temos que se levantar em fé, sabe? A fé, ela contagia. A Bíblia diz que 2 milhões de judeus preferiram crer, né, em 10 espias que estavam com relatório negativo, e ninguém creu em Josué e Caleb, sabe? Aqueles homens morreram no deserto, só Josué e Caleb e a geração entraram na terra. Quantos aqui são de Josué e Caleb, amém? Lá em Números 14, 24, a Bíblia diz que: porém o meu servo Caleb, visto que houve nele um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que prometi, amém? Fala assim no seu nome, fala assim, porém, aí você vai falar o seu nome. Fala assim: porém no meu servo Diego. Fala o seu nome, fala todo mundo: porém no meu servo Diego, visto que houve nele um outro espírito, amém? Há um outro espírito, um espírito da fé. Você crê nisso? Que haja esse outro espírito em nós hoje. Nós não andamos pelo que vemos, irmãos. Acorde todos os dias com a expectativa da bênção de Deus, sabe? Olha o que diz lá em Salmos 23, 6, a Bíblia diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Olha, bondade e misericórdia no original é chesed, que significa graça, favor, a bênção. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a bênção dele, a bênção do Senhor vai correr atrás de você todos os dias, sabe? Todos os dias o Senhor vai nos abençoar. Pastor, mas aconteceu algo ruim? Não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai me abençoar, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Ele está cuidando da minha vida. Esse é o segundo princípio. Tenha uma expectativa de fé. Quantos querem viver um ano abençoado, amém? Fala assim: eu vou ter uma expectativa de fé. Eu não vou, fala com fé, eu não vou olhar o natural, mas eu vou crer, amém? Lá em 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas atentando nós naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Você está vendo a conta negativa? É passageiro.
né, Felipe? O positivo que é eterno, amém? É aquilo que você não vê. Creia, é aquilo que você não está vendo. Sabe, irmãos, a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, e a convicção do que eu não vejo. Veja já, tenha a certeza, tenha a expectativa de ver a sua célula se multiplicando, de ver você prosperando, de ver o seu casamento abençoado. Irmãos, quantos aqui são casados, amém? Eu não preciso ser profeta para dizer que você passa por luta no casamento. Eu passei também, mas hoje, diante de Deus, eu vou ter uma vontade. O ano que vem nós vamos começar um projeto para os casais também, porque assim, Deus tem feito muito no nosso casamento, né, amor? E assim, Deus tem liberado um sobrenatural sobre nós, e se nós estamos vivendo isso, você pode viver. Mas deixa eu te falar algo, houve um momento, né, o Fábio e a Simone já andam com a gente há muito tempo também, né, Fábio? Eles acompanharam, houve um momento que nós passávamos por muitas lutas, mas nós perseveramos no Senhor, e o Senhor nos abençoou, amém? O Senhor tem nos abençoado. Creia, somente creia, tenha expectativa, persevere, sabe, o Senhor vai fazer, o Senhor é fiel, o Senhor quer te surpreender nesses dias. Lá em Efésios 3:20, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Sabe o que é ter expectativa? É pensar coisas boas, mas o Senhor fala que Ele vai pegar os pensamentos e vai surpreender nós, Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos pedido ou pensado. Olha que coisa poderosa. Quantos creem nessa promessa? Você tem pedido talvez uma casa própria para Deus, Deus vai te surpreender, vai te dar mais de uma casa, amém? Quantos recebem? Você tem pedido um carro para o Senhor? Quem quer um carro aí em 2022? Aleluia! Deus vai te dar um carro abençoado, Deus vai te surpreender. Creia nisso, creia na promessa de Deus. E o terceiro princípio: ative a fé e descanse. Fala assim comigo: eu vou ativar a fé e descansar no Senhor, amém? Irmãos, como eu falei, Deus vai fazer, mas você tem que ter uma atitude de fé. O que é ter uma atitude de fé? Vocês lembram, agora eu não sei mencionar o texto onde está, porque não fugiu aqui, mas houve um momento que Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas, não teve? Ele se indignou com aquela situação. Até o próprio Senhor Jesus, ele estava indignado, porque aquilo não era a vontade de Deus. Aquela casa lá era um lugar de oração, não era um lugar, porque o que estava acontecendo? Os judeus estavam vendendo animais para as pessoas sacrificar, e eles vendiam de tudo, vendia animal, vendia tudo, dentro do templo, que era, naquele momento era o templo ainda, o templo hoje somos nós, amém? Mas Jesus se indignou, sabe, você precisa se indignar em fé, amém? Sabe, se indignar, para dizer para Deus: Deus, eu não quero mais viver um casamento mais ou menos. Tem uma música lá no sul que diz assim: tanto mais ou menos, tá louco de bom. É uma música gauchesca, viu? Não sei cantar não, vou passar por Jéssica e cantar no apelo aqui, mas é engraçado, porque diz assim: tanto mais ou menos, tá louco de bom. Ou seja, se tiver mais ou menos, tá muito bom, mas não tá, irmãos. Deus não te chamou para você viver o mais ou menos, Deus te chamou para você transbordar, amém? Para viver o melhor do Senhor, para Deus, para o seu casamento transbordar e abençoar outros casamentos, a unção de Deus transbordar e alcançar novas pessoas, sabe, aonde você for, aonde você pisar, as pessoas verem a glória de Deus através da sua vida, amém? Deus não te chamou para viver mais ou menos, Deus te chamou para te abençoar, mas para isso você tem que ativar a sua fé. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4:13, tendo porém o mesmo espírito da fé. Jéssica pode ir subindo o louvor. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Interessante, porque a Bíblia diz que a fé, ela é acompanhada de uma declaração. Por que a gente fala aqui para os irmãos? Fala, dá amém, dá glória a Deus. Os pastores eu acho que tem uns irmãos que quando eu vou pregar, eu falo: ixi, esse pastor é chato, fica falando para eu dar amém. Mas quando você fala amém, tem um poder na sua vida.
você recebe fé, você recebe aquela palavra. A Bíblia diz que o amém é o nome do Senhor. Ele é o amém, ele é o nome que venceu. Quando você está dizendo amém, a bênção que foi liberada através da palavra é como um imã espiritual que pega aquela bênção. Tem um poder, quantos pode dizer amém? Mas você precisa declarar, você precisa falar, você precisa estabelecer os seus alvos. E no dia 31, sexta-feira, nós vamos ter um culto muito abençoado, e nós vamos entregar um cartão para você, e você vai escrever os seus alvos, você vai colocar diante de Deus. Irmãos, no último culto da virada, eu já testemunhei aqui, eu tenho 14 anos de convertido, fez 14 anos agora, no dia 29 de dezembro, e nesses 14 anos, todos os anos, eu passava com a minha conta da minha loja negativa. E o ano passado eu falei, Fernando, para Deus, falei, Deus, esse ano eu não aceito, eu quero estar com a conta positiva, eu quero estar com os boletos tudo pago. Irmãos, e para a glória de Deus está tudo pago, amém? Mas sabe por quê? Porque eu e minha esposa, nós se levantamos em fé, e falamos, nós não aceitamos. Até eu tinha os irmãos orando, né? O Imivaldo, a Jéssica falou, estava orando, glória a Deus. Sabe, irmãos, tem poder quando você se levanta em fé. Mas eu lembro, eu e minha esposa escreveu os alvos, né? Esses dias a Paula até deu um caderno para ela de presente, nós vamos escrever os desse ano, sabe, escrever os alvos, colocou na parede, nós declarava todos os dias, nós orávamos, nós profetizávamos, e Deus tem feito. Eu acho que falta muito pouco daqueles alvos, que agora caiu de lá, né, tem que voltar, mas irmãos, escreva, coloca diante de Deus, ore, profetiza, porque a fé ela é acompanhada de uma atitude. A Bíblia diz, aquele que pede, recebe, lá em Mateus capítulo 7, verso 8, aquele que busca, vai encontrar, aquele que bate, a porta vai se abrir, amém? Quantos querem receber do Senhor em 2022? Nós temos que ter essa atitude, sabe? Ore até receber. Olha o que diz lá em Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto pedirdes em oração, credes que já recebestes, e assim será, aleluia, e assim será convosco. Ou seja, o Senhor está falando, peça, declare, fale, mas já começa a visualizar, já começa a ver como se você já tivesse recebido, amém? Isso é poderoso, irmãos, porque o Senhor, Ele já nos abençoou, o Senhor, Ele já nos prosperou, amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui para te liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar, eu quero profetizar, quero chamar até mesmo o pastor Juliano, nós vamos orar por vocês. Eu quero declarar que você vai viver nesse novo ano o sobrenatural, amém? Todos os irmãos, todos, Deus está falando com você, amém? Quantos pode dizer amém? Só vai receber aquele que disser amém nessa noite, amém? Deus está falando com você, irmãos, não vamos viver, irmãos, Deus tem me abençoado muito, Deus tem abençoado as nossas células. Nós tivemos umas lutas esse ano, perdemos algumas células, mas nós estamos fechando o ano com 21 células, e eu estou feliz pelas 21 células, glória a Deus. O ano que vem nós vamos multiplicar o discipulado. O Sebastião Marcelo está também com Covid, a Luciana, mas nós vamos multiplicar, em nome de Jesus, nós vamos levantar um novo obreiro. Mas eu creio, Deus tem mais. Irmãos, eu estou feliz com o que Deus está fazendo, mas eu estou indignado porque eu quero mais do Senhor. Quantos querem mais do Senhor? Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pode ir fazendo um fundo para nós, mas se levanta em fé, começa a declarar, começa a profetizar. Irmãos, homens e mulheres de Deus, são homens e mulheres que abrem a sua boca, que declaram, que profetiza. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, o Espírito da fé já está sobre nós, que Deus já liberou sobre você. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero orar por você. Eu estou sentindo algo assim muito pesado aqui
no nosso meio, mas eu creio que Deus vai quebrar. Sentindo assim uma resistência espiritual que o diabo não quer que você receba. Então não saia, não vá embora, permaneça. O Senhor quer te abençoar nessa noite. Nós queremos orar por você, mas nós queremos orar por aqueles que de fato querem dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver um ano extraordinário, eu quero colocar esses princípios, eu quero aplicar na minha vida, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha casa, eu quero me dispor para o Senhor, eu quero fazer a tua obra. Se o Senhor me chamar, eis-me aqui. O Senhor é primeiro na minha vida. Eu quero ter uma expectativa todos os dias grande no Senhor, e eu quero andar em fé. Eu quero ser um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. Sabe, que o Senhor possa gerar isso no seu coração nessa noite. O Senhor está liberando coisas grandiosas. Nós queremos orar por você. Nós queremos profetizar sobre a sua vida.